Maia. Louro Maia. Às 12 horas, mais 16 minutos. Olá, amigos, muito boa tarde. Está entrando a partir de agora mais uma edição do programa do Fernando Maia, revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater tema de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Alex Oliveira. Manchetes do programa de hoje. A advogada Bruna Morato está depondo nesse momento da CPI da Covid. Ela é advogada de médico da Prevent Senior. E atenção, hein? Federação de Partidos atenua efeito do fim das coligações. Congresso Nacional derruba veto do presidente Bolsonaro. Relator da CPI da Covid no Senado Federal, o senador Renan Calheiros, promete entregar o relatório da CPI da Covid no dia 15 de outubro. Essas e outras informações você confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, terça-feira, 28 de setembro de 2021, que tem o patrocínio de BSPA Incorporações, a grife da solidez e Totolec Show. Compre já um Totolec. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado Federal está ouvindo neste momento, hoje, terça-feira, 28 de setembro, Bruna Morato, advogada do grupo de médicos que acusa a Prevent Senior de mudar certidões de óbito de pessoas submetidas ao chamado tratamento precoce, que usa remédios sem eficácia comprovada contra a Covid. A operadora também é acusada de fraudar diagnóstico para omitir a doença. A comissão investiga o uso de dinheiro federal que foi enviado para cidades e estados, além de supostas omissões do governo federal no combate à pandemia. Cada integrante da CPI terá 5 minutos para questionar a advogada, que terá 5 minutos para responder. Haverá, se necessário, 3 minutos de réplica e 3 minutos de tréplica. Segundo o regimento interno do Congresso Nacional, os 18 integrantes do colegiado têm prioridade para fazer perguntas, embora todos os senadores possam formular questionamento de 3 minutos. A Prevent Senior é investigada na CPI por ter supostamente usado o paciente com coronavírus em uma pesquisa com remédio do chamado kit Covid. Os testes teriam sido realizados sem ciência e sem autorização dos indivíduos. Cerca de 700 pessoas foram cobaias do estudo. E detalhe, o relatório final da CPI da Covid-19, tudo indica que será entregue ao Ministério Público, ao Senado, no próximo dia 15 de outubro. O relator da CPI da Covid no Senado Federal, Renan Calheiros, falou ontem, numa entrevista à Globo News, que pretende entregar o relatório final da CPI no dia 15 de outubro. Doutor Zé Maria Filomeno já se encontra aqui do meu lado direito e Fernando Maia já se encontra aqui do meu lado esquerdo. Vou começar pelos mais velhos. Fernando Maia, meio-dia mais 22 minutos, boa tarde. Eu queria que o senhor retificasse isso, porque o senhor disse que ia começar pelos mais velhos, tem que começar pelo Zé Maria. Não, vou começar por você, que é o mais velho. Doutor Zé Maria. Diga, Fernando Maia. Rapaz, essa Prevent Senior, isso merece uma pena de morte que não tem no Brasil. Mas essa empresa era o cérebro de uma operação de cobaia para esse processo da coronavírus. Ela praticou coisas inadmissíveis na área médica. Ela chegou a determinar, inclusive, a funcionários médicos da instituição para fraudar, inclusive. É uma fraude, não deixa de ser. Se uma pessoa morre de coronavírus, você vai dizer que a pessoa morreu do coração, você está fraudando um laudo médico de óbito. Quer dizer, para fraudar, inclusive, os seus laudos, para beneficiar a empresa, para justificar a empresa, justificar o kit de medicamentos que eles estavam querendo vender. Isso é algo absurdo. Essa empresa merece uma punição severa.
Concordo com você, porque é inadmissível que uma empresa de saúde... Prevent Senior, de quem é isso? Quem contratou essa empresa? A Prevent Senior é uma empresa da área de saúde, que tem planos de saúde, tem unidades hospitalares, ela atua mais, né, em São Paulo, no Centro-Sul. Acabou-se, ninguém vai... Agora, o que ocorre? Eu ainda continuo condenando, né, aquilo que eu chamo de criminalização, né, da cloroquina, do chamado kit Covid. Né? Eu acho que a pandemia, o Covid-19, é uma enfermidade que pegou o mundo todo de surpresa, que não havia expertise nenhuma, né, de como tratá-la, né? E uma doença que surge com alto poder de contágio e uma elevada mortalidade, a classe médica tinha que usar todas as armas que tinha disponíveis, né? E havia realmente, ainda, né, segundo muitos, né, fortes indícios de que, de alguma forma, né, esses medicamentos, eles ajudam, eles colaboram, né, no tratamento, né? Então não vejo como criminalizar a conduta de médicos e hospitais por tratar os pacientes, porque não havia outra alternativa, né? Eu às vezes questiono, porque deram remédios ineficazes, e quais eram os remédios que eram para ter sido dados? Todo mundo se cala, ninguém tem uma resposta. Porque não existe remédio. Mas Zé Maria, eu concordo com o Fernando, mas essa empresa... Não, a empresa não. Essa empresa é uma tremenda de uma picareta. Essa empresa tem que ser fechada. Essa empresa é acusada pela CPI da pandemia de fraudar laudo de Covid, de omitir laudo de Covid. Amanhã, aquele empresário, dono da van, vai prestar depoimento na CPI da Covid. Aquele outro picareta que pediu, que determinou que a Prevent Senior fraudasse o próprio laudo da mãe, omitisse o resultado da morte da mãe. O sujeito que fala um negócio desse com a mãe... Nesse ponto eu concordo com você. O sujeito que fala um negócio desse com a mãe não tem escrúpulo. Não se pode. Não tem escrúpulo. É inadmissível. Essa empresa tem que ser imediatamente interditada. É inadmissível que médicos, unidades hospitalares, né, adulterem, falseiem ideologicamente prontuários de pacientes, atestados de óbito de pacientes, né, que tentem camuflar, esconder que medicações, né, foram ministradas, né, qual foi a causa mortes, né, do decúbito, né, do óbito, para poder alterar as estatísticas, né, ou para poder se eximir de alguma responsabilização, né? Isso daí realmente tem que ser, isso é um caso de polícia, Louro Maia, de polícia. Agora, o que eu discordo, né, é de que você já tem aí denúncias feitas contra médicos, contra hospitais, porque aplicaram o kit Covid, né? Não é uma questão de cobaias, Louro Maia, né? Não é essa questão. Existe experimentos na medicina, existem tratamentos não convencionais que são utilizados. Mas essa empresa não está credenciada para fazer isso não. Não. Qualquer médico pode ministrar medicamentos que é o chamado off-label, medicamentos que ainda não estão registrados para determinada doença. Agora então, me diga uma coisa, essa empresa... Aliás, 70% dos remédios é credenciada aqui. Essa empresa, ela é como a Unimed, como a Bivida, né? Ela tem plano de saúde. Então, o que tem que ser só feito que ela atua num segmento de alta renda. Sim, então o que tem que ser feito daqui de maior renda. Se for comprovadas as denúncias pela CPI da Covid, o que tem que ser feito daqui para frente é os hospitais encerrar o convênio com essa empresa, né? Os donos de plano de saúde, os conveniados, têm que cancelar, e fechar essa empresa, lacrar, fechar as portas. Essa empresa não tem mais como permanecer no ramo. E outra coisa, experiência em campo de concentração de Auschwitz. E outra coisa, eu também não concordo com essa analogia. E outra coisa, Zé Maria, se for constatada a denúncia, o dono da empresa tem que ir para a cadeia,
os médicos responsáveis por ter fraudado esse laudo, por ter omitido o laudo, Eu tem que ser apenas, preso eu imediatamente. concordo no que diz respeito a fraudes, né, na adulteração. Mas a fraude está constatada, a fraude. Isso é de fraude. prontuários médicos, na Laudos dissimulação, médicos também. de causas mortes, né? Agora, os tratamentos, eles são os tratamentos disponíveis, né, na medicina, atualmente. Mas foi tratamento que não estava permitido pela ciência. Não é verdade. Não tinha eficácia. Não é verdade. Não. É verdade. Então, meu amigo, É nós verdade. vamos ter É o que a CPI está dizendo. metade do mundo vai É o ter que que ir a para CPI cadeia. tá dizendo. Porque a hidroxicloroquina é A utilizada empresa na Índia, na China, nos Estados Unidos. Os médicos da empresa aplicaram o tratamento nos pacientes ineficazes, como ivermectina, cloroquina. Mas tinha- é o que mundo não tinha inteiro, eficácia. Loro Maia. Que não o tinha mundo eficácia. todo está aplicando esses medicamentos. Negativo. É verdade. Não, todo sim, não. o mundo inteiro. Não são todos os médicos que passam Sim, esse não- medicamento. eu tô dizendo Zé que- Maria, esse medicamento não foi aprovado pela OMS. Não foi A aprovado. Organização Você Mundial de sabia? Saúde até condenou esses medicamentos. A Organização Mundial de Saúde não tem, O diretor da essa Anvisa condenou prerrogativa de aprovar o uso de medicamentos. Zé Maria, o diretor da Anvisa... Essa é uma narrativa que se quer Meu construir preclaro para se amigo. criminalizar médicos e unidades hospitalares. Meu preclaro Então júri você vai ter que Meu prender o com governador do Pará, que distribuiu cloroquina, Não. o governador do Maranhão, que distribuiu Aonde cloroquina. que distribui cloroquina? Distribuíram cloroquina. O governador de Alagoas, que aonde distribuiu é que cloroquina. tem dizendo isso, que ele distribuiu cloroquina? Isso é público, isso é história. Isso aconteceu. Aonde? Esses governos compraram É mentira. milhões de dólares. É verdade, Loro Maia. Nenhum governador agiria com uma irresponsabilidade Não, dessa mano, de aplicar um você remédio. sabia? De aplicar um remédio que não tem eficácia comprovada. O não ter eficácia, meu amigo, isso aí é algo ainda dúbio. É algo que isso depende de versões, isso depende de interpretações da medicina. E no primeiro momento não se sabia, não se conhecia esse vírus, não se tinha um remédio pronto, né? Um soro pronto contra né? Se tinha que utilizar das ferramentas que a medicina entendiam possíveis. E foi feito assim no mundo inteiro. Estados Unidos aplica. Agora, tem países que... Não é do meu conhecimento. então é bom você... Não é do meu conhecimento. Pois eu estou lhe dizendo agora. A própria China tem estudos da China. É o contrário. Que essa cloroquina não foi condenada pela Organização Mundial. Não, O é próprio verdade. diretor da Anvisa condenou. Mas você sabia, Loro Condenou Maia? ivermectina, condenou cloroquina, disse que esses medicamentos não tinham eficácia. Na visão O diretor dele, da Anvisa sim. falou isso no depoimento dele. Daí, Então é mentira dele. É mentira dele. meu amigo, você sabia que 70% dos medicamentos aplicados pelo SUS são medicamentos chamados off-label? É um medicamento que ele foi, por exemplo, ele foi fabricado, desenvolvido para hipertensão. Eu estou dando um exemplo aqui hipotético, né? Mas se verificou que ele funcionava bem para depressão. E os psiquiatras passaram a administrar aquele medicamento que era para hipertensão para pessoas que tinham depressão, porque começaram na observação. Existe uma coisa chamada observação clínica. Na observação clínica eles entenderam, eles constataram algumas melhoras. Daí até este medicamento ser aprovado para uso contra depressão são 5, 6, 7 anos. Deixa eu lhe fazer só... É o chamado off-label. 70% dos medicamentos do SUS são off-label. Agora você querer comparar isso a Auschwitz, meu amigo Zé Maria, deixa eu só lhe fazer uma pergunta. a injetar tinta nos olhos, como fazer o Auschwitz das pessoas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vamos supor que Deus o livre, que Deus me livre, um parente seu, ou irmã sua, ou senhora sua genitora, se contaminasse agora, de novo, pela Covid-19. Você teria coragem
de pedir um médico que aplicasse ivermectina e cloroquina na sua mãe ou numa irmã sua? Eu não vou pedir porque eu não sou médico, eu não entendo. Responda. Não, eu não sei. Responda. Eu não sei, Louro Maia. Não sabe. Então por que Não, você está eu vou, defendendo? não, eu vou confiar no médico. Sim, então, se ele mas eu mandar tenho certeza tomar que o médico, eu tenho certeza que o médico acatar. não vai mandar sua mãe tomar cloroquina e nem ivermectina, porque ele sabe que não tem eficácia. Mas tem médicos que Não acham que tem tem. eficácia comprovada. Mas não tem dizem médicos isso. que acham que tem, Louro Maia. Então, se acha que tem, ele está praticando. Me perdoe, um médico que Não, não é verdade. um médico que diz isso é no mínimo irresponsável. Não, é verdade, Louro É Maia. irresponsável. Não, é verdade. É verdade. Agora, existe Porque uma... não tem eficácia. Não tem eficácia. Mas às vezes é a única alternativa. A possibilidade de... Eu, sinceramente, se um parente meu, ou o Fernando Maia, que é meu pai, ou a irmã minha, ou minha mãe, se contaminasse nesse momento com o Covid, eu jamais aceitaria um médico passar ivermectina ou cloroquina para um parente meu. Agora, eu jamais, Louro porque eu Maia, sei que não tem eficácia. uma coisa é o conhecimento que a medicina, que os laboratórios, né, tem hoje, 28 de setembro. Outra coisa é o que eles tinham 6 meses atrás, 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, quando a doença surgiu inesperadamente, né? Você não pode querer julgar uma conduta hoje, né? Se uma conduta do passado, mediante as informações que se tem só hoje. Zé Maria, eu quero dizer o seguinte: qualquer medicamento, para ele entrar no comércio, ele tem que ter o selo da Anvisa. Mas esses medicamentos são aprovados Você me permite? há mais de 70 anos no Brasil. Me permite? Ainda não disse, a Anvisa própria condenou a ivermectina, condenou todos esses documentos, esses medicamentos que você falou. E é um outro órgão ainda que faz parte da triagem dos medicamentos que são colocados no mercado. É o Conselho de Farmácias, Conselhos Regionais de Farmácias. Esses conselhos, ele tem por obrigação fiscalizar os medicamentos que são vendidos e entregues ao público. Portanto, são 2 procedimentos que antecedem a entrega direta do medicamento ao povo para uso. Então, eu creio que isso deve servir para alguma coisa. Não é o sujeito que é médico dizer, olha, ou então não precisava mais disso, desse conselho da diabetes, eu vou receitar aqui ivermectina. Pois é, pois o Conselho Federal de Medicina, ele já se manifestou por diversas vezes de que o uso desses remédios para o tratamento da Covid-19 está ao encargo, à discricionariedade do médico que atende o paciente. Ele nunca nunca se posicionou no sentido de que o uso desses medicamentos contraria qualquer estudo, ou contraria qualquer protocolo. Então é isso. Agora, eu queria perguntar, eu vou retomar a pergunta ao Louro. Se uma pessoa da sua família, um ente querido seu, tiver cometido de Covid, sim, qual é o remédio que você vai pedir para o médico dar ele? Qual é? Eu não vou pedir nenhum, porque eu não sou médico. Vacina. Pois é. Não, vacina não é remédio. Sim, mas eu vou pedir um médico, mas o único pedido que eu vou fazer, o único pedido, eu vou responder a sua pergunta, o único pedido que eu faria ao médico é que ele não aplique ivermectina e cloroquina. Tá certo. Aí você assina isso embaixo? Se Assino. o ente querido morrer, você assume a responsabilidade? Assumo. Ah, tá certo. Assumo. Tá bom. Assumo. Agora, um familiar meu não toma ivermectina e cloroquina. Se não tiver eficácia comprovada, pela Anvisa, ele não toma. Não tem comprovação. O próprio diretor da Anvisa disse que esse medicamento não tem comprovação Mas científica também não da tem Anvisa. comprovação que faz mal. Faz. Eu conheço muitas pessoas que têm alguma comorbidade. Eu conheço muitos pacientes que tomaram, que foram inventar de tomar medicação por conta própria e se deram mal. Mas você disse por conta própria. Estão sofrendo as consequências até hoje. Estão sofrendo as consequências até hoje. Por conta própria ninguém pode tomar. Posso fazer uma parte? O programa não pode se restringir somente a esse assunto. Não, também, concordo. Porque eles viram uma teima. Um dizendo que é, o outro dizendo que não é.
Um ouvinte do Sumaré aqui. É um ouvinte do Sumaré? Alô, boa tarde. Quem fala, por favor? Boa tarde, é Valdemiro. Pois não, Valdemiro. Você é do Sumaré? Diga lá, meu irmão. É assim, eu me dediquei com a ivermectina e com a outra medicação. Pois não. E outros amigos meus tomaram essa medicação. Eu fui ao médico depois disso para poder acompanhamento, né? Para você gostou disso, o médico está certo. Para me apoiaram por ter tomado essa medicação. Eu fui para o médico, eu fui para o primeiro particular e depois eu fui para tanto que o médico achava que eu estava era prudente. Aí eu não vou fazer os exames. Aí falei para ele que tinha tomado ivermectina e tinha tomado. Aí o outro médico que era do setor tubo, que foi lá no hospital de Sejana, ele só disse assim, que eu deveria continuar tomando, porque eu não estou lembrando agora aquele remédio que o outro que é para tireoide, esse negócio. A outra, Maria, o senhor sabe qual é a outra medicação? Não recordo agora, Nilson, não recordo. É a outra medicação. E o médico disse, não, você continua tomando só esse outro e pronto. Aí mandou, quer dizer, a medicação para mim deu certo. E vários amigos meus. O senhor está vivo, graças a Deus. Então está provando que é eficaz a cloroquina. Né? Essa é muito bom. Um amigo meu, ele disse que o médico receitou numa lupa, receitou para ele a medicação. E através dele eu peguei, comprei e eu até acredito que no tratamento preliminar, quando a gente não tinha ainda conhecimento, quando não existia ainda vacina, alguns médicos fizessem uso de um remédio dessa natureza, porque não restava mais nenhum recurso técnico, científico para combater esse mal. Então, isso aconteceu e vamos rodar a roda, vamos para frente. Ok, amigo, obrigado a você pela sua participação. Eu, por exemplo, eu pratico autohemoterapia. Imunoterapia você pratica? Não, eu faço autohemoterapia. A palavra certa é essa, autohemoterapia, né? Autohemoterapia, que não é um tipo desse remédio o quê, Zé Maria? Off-label. Off-label. É um tratamento off-label, que os médicos até condenam. Isso aí, velho. Isso aí. Eu assumo essa responsabilidade. E vou lhe dizer o seguinte, por se tratar de um tratamento que aumenta a imunidade, eu tinha muita confiança nesse tratamento. E tive e pratico esse tratamento há muito tempo. Luiz Júnior do Montese, boa tarde, Luiz Júnior. Caiu a ligação. Falando, mas isso aí depende também de cada médico, né? Não são todos que receitam cloroquina e ivermectina. Depende dos médicos. Bom, 12h41. Vitor do São Gerardo. Boa tarde, seu Vitor. Rapidamente. Boa tarde, Louro. Doutor Zé Maria, Rubens Cepete, doutor Fernando Maia. Doutor Zé Maria, me responda aí por que o Dani Bananinha, que fazia tratamento precoce com cloroquina, pegou agora. O senhor pode me responder? Meu amigo... Porque ele pegou. Eu... O que foi que aquele médico lá do hospital, que é patologista, que é não sei o que, morreu pra pouco. Por que é que a mãe do dono da Ravante fazia tratamento com cloroquina, morreu também? Me explique aí, por favor. Eu e ninguém nunca disse que esses remédios previnem, né? Com 100% de eficácia a doença, não. Ninguém nunca cometeu essa asneira de dizer isso. Né? Por que o senhor não faz uma defesa científica numa revista dessa e fica milionário? Não, eu não sou cientista, meu amigo. Eu só estou dizendo que eu confio, né? Eu acho que deve se confiar no médico que atende a pessoa. Se o médico entende que aquele medicação pode contribuir, que tome. Se... Eu falo de médico como a capitã cloroquina que matou não sei quantas pessoas. Não é verdade. O senhor está sendo leviano. Dizer, quem matou foi o vírus, meu amigo. Quem matou foi o Covid-19. Não foi ninguém, não. E a Maria está respondendo Maria, como... não adianta você discutir com o ouvinte. A opinião dele você tem que respeitar. Não, mas eu tenho aqui. que trazer a verdade à tona, que ele está dizendo que a doutora Mayra matou as pessoas. Não é verdade isso. A verdade sua, Zé Maria, é diferente da verdade nacional dos estudos científicos do mundo todo. Tá certo, tá bom. Ok, Vitor. Respeita a sua opinião. Um abraço. Obrigado a você, 12h43. Olha, eu acho que o pensamento é plural. Eu não concordo. Eu não concordo com o que disse o Vitor. Tenho todo o respeito à doutora Mayra Pinheiro, mas quem está matando as pessoas não é a Mayra Pinheiro, não é o vírus. Está no mundo todo.
A Mayra tá... Pelo contrário, eu acho que o depoimento da Mayra foi muito contundente na CPI da Covid. Ela tem todo o meu respeito, a minha solidariedade. Eu discordo aqui do Vitor São Gerardo. Bom, 12h44, vamos mudar aqui de assunto. Bom, Zé Maria e Fernando Maia. De volta ao Brasil, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, já iniciou as conversas políticas para decidir se vai disputar a eleição presidencial no ano que vem. No último sábado, Moro se reuniu de manhã com integrantes da cúpula do Podemos, em encontro realizado na residência do senador Oriosvito Guimarães do Paraná, na residência dele. Por enquanto, o ex-juiz quer aguardar até o mês de novembro para bater o martelo sobre o seu futuro político. Além de Oriosvito, participaram da conversa no último sábado a deputada federal Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, e os outros 2 senadores do Paraná, Álvaro Dias e Flávio Arnes. O comando do partido tenta convencer Sérgio Moro a assumir um papel de candidato da chamada terceira via para se contrapor à polarização vista hoje nas pesquisas entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. O partido alega dispor de pesquisas que indicam o bom potencial de uma candidatura presidencial de Moro, mas o ex-juiz ainda analisa outras hipóteses. Uma delas é de concorrer ao Senado Federal. Neste caso, há 2 opções sendo avaliadas: disputar pelo Paraná, sua terra natal, ou por São Paulo, onde tem bastante popularidade para o ano que vem. Existe apenas uma vaga em jogo no estado para o Senado. É no caso do Paraná. Álvaro Dias deve tentar a reeleição. Assim, a disputa por São Paulo seria mais viável e poderia, inclusive, fazer parte de um pacote político mais amplo, que incluiria uma aliança nacional em torno da outra candidatura da terceira via. Fernando Maia, eu lhe pergunto, Sérgio Moro seria um nome viável da terceira via para presidente da República? Não, acho que não. Acho até que o ex-ministro Sérgio Moro já perdeu o seu timing. Ele perdeu o tempo dele. Agora ele está fora do tempo. Hoje, ele seria um bom candidato a deputado federal ou Senado da República. Acredito que ele tenha um mandato praticamente certo se for candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Mas como candidato à presidência da República, eu sinceramente considero que ele não é o homem que o Brasil precisa para a terceira via, até porque ele perdeu o momento de se apresentar como candidato. Eu concordo com o Fernando Maia. Eu acho que política é timing. Ele perdeu o timing e ele cometeu um erro, fatal. Foi de sair, abdicar da magistratura para ingressar no ministério do Jair Bolsonaro. Eu acho que isso foi muito precipitado, porque ele tinha acabado de julgar processos importantes da Lava Jato, inclusive a condenação do ex-presidente Lula, e passou para a sociedade, passou um oportunismo muito grande dele. E eu acho que agora, eu nunca vi ambições políticas no Sérgio Moro, nunca ouvi assim com cacoete de político. Eu acho que eu entendo que esse movimento dele de sair da magistratura para ir para o Ministério da Justiça foi muito mais um atalho que ele entendeu para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Se eu fosse ele, eu não entraria na política e ganhava dinheiro como advogado. Não concordo com você. Você sabe que ele está morando em Washington, nos Estados Unidos. Pois é, ele está muito bem. Está muito bem financeiramente. Eu ia dizer justamente isso aí que o Louro falou agora. Eu acho que o ministro Sérgio Moro, ele como ministro da República dos Estados Unidos do Brasil, você sabe qual era o salário dele? Quanto ele recebia por mês? 28 mil reais. 28 mil reais. 34 com desconto, então ele ficava com 28 mil reais. Hoje, qualquer parecer do Sérgio Moro, 10 vezes isso. É 500 mil para cima. E consultoria internacional em dólar, meu amigo. Ele deve estar ganhando, para dar um simples parecer lá nos Estados Unidos, no mínimo 500 mil reais. Pode ter certeza disso. Ele já fez o nome dele. E, diga-se de passagem, ele provou que tem muita competência. Isso é indiscutível. Mas jurídica, competência política, eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ele atropelou alguns momentos da sua passagem
no exercício de um cargo público. Ele Fernando Maia, ele tem até o mês de novembro, porque como ele pede um prazo até novembro, porque ele pode renovar o contrato dele com a Álvares, o consultório Álvares Marçal. Eu não acredito nem que ele queira ser deputado. Ele está ganhando muito dinheiro hoje. Ele fez uma imagem positiva em todo o país. É uma empresa, essa empresa... Que é isso, hein? Que é aceleriado. É o Zé Maria aí. Não. Ele atua como diretor executivo do escritório de Washington, na área de compliance, né? Então ele pode renovar esse contrato aí até novembro. Concordo que ele deve renovar. Eu acredito, né? Ele deve renovar o contrato, deve ficar aí na área na área jurídica. E... Fernando Maia e Zé Maria Filomeno, o presidente Jair Bolsonaro... Deixa o rapaz terminar de falar. Outro que perdeu o time também foi o Joaquim Barbosa, né? Que estava numa situação meio parecida com o Sérgio Moro. Pronto, foi o exemplo que era visto como paladino da justiça, um combatente da corrupção, né? Mas acabou não tendo coragem, ou não se adequando ao meio político e perdeu a vez e hoje é praticamente esquecido. E eu lamento muito, porque eu acho que o Brasil precisa de um cara com os princípios do ex-ministro Sérgio Moro. Para começar a história, eu não acredito nada dessa campanha que moveram contra ele. E acho que isso foi uma coisa dirigida para descaracterizá-lo como magistrado. Bom, 12h50, Fernando Maia e Zé Maria, presidente Bolsonaro diz que indicará outro evangélico se o Senado recusar a indicação de Mendonça. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, segunda-feira, que indicará novo evangélico ao Supremo Tribunal Federal se o Senado rejeitar o nome do ex-ministro da Justiça, André Mendonça. Se sair o André no meu compromisso que fiz junto aos evangélicos, será outro evangélico. Eu acho que o André vai dar certo, disse Bolsonaro. Ex-advogado-geral da União, Mendonça foi escolhido em julho por Bolsonaro para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, mas o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, está travando a sabatina há mais de 70 dias. A declaração de Bolsonaro reduz a lista de possíveis indicados ao Supremo Tribunal Federal como plano B. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, por exemplo, é católico. Em outro trecho da entrevista, Bolsonaro diz que Aras deve arquivar as acusações que forem apresentadas no relatório final da CPI da Covid do Senado. Olha, o sujeito caracterizar o evangelismo, a religião, como fundamento básico para você ser ministro do Supremo Tribunal Federal é uma idiotice sem tamanho. Isso, pelo amor de Deus, eu se não for André, eu iria com outro evangélico. Eu acho que o fulcro e o principal não é o fato do sujeito ser evangélico. O presidente cometeu uma besteira quando disse para o Brasil e para o mundo que tinha um compromisso com os evangélicos, para colocar um evangélico lá. Eu acho que não é a religião do cidadão que deve credenciá-lo a ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. São os seus conhecimentos e a respeitabilidade jurídica que ele alcançou no exercício da sua profissão. Não o fato de ser católico, agnóstico, evangélico, seja lá o que for. Pelo amor de Deus, isso é uma estupidez sem limite. Bom, 12h52, nós vamos fazer rapidamente o intervalo comercial, Fernando Maia, mas depois dos compromissos comerciais, o seguinte: o ex-deputado federal e presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, pede demissão do diretor do Banco do Nordeste. Encaminha o pedido de demissão do diretor ao presidente da República. Depois dos nossos compromissos comerciais, nós vamos falar sobre isso. Esse aí é um cretino. É o anão, é o chefe dos anões do orçamento, esse Valdemar Costa Neto. Esse cidadão escapou da prisão. Esse deve no Mensalão, no Petrolão, onde tem roubalheira, ele está no meio. Depois a gente fala sobre isso, 12h52, vamos fazer rapidamente o intervalo comercial e voltaremos já já. 56 minutos, doutor Zé Maria, Filomeno e Fernando Maia. Valdemar Costa Neto fala em irregularidades do Banco do Nordeste e pede a demissão do Romildo Rolim. O presidente nacional do PL é um dos principais líderes do Centrão, Valdemar Costa Neto, gravou um vídeo em que pede ao presidente Jair Bolsonaro e a demissão de toda a diretoria do Banco do Nordeste por suspeita de irregularidade em um contrato com uma ONG. A atual direção do banco foi indicada pelo partido de Costa Neto. Segundo ele disse que... O partido Costa Neto não veio pelo partido do Ciro Nogueira, não? Não. Quem
Quem indicou o Romildo foi a indicação do PL. E Valdemar Costa Neto é do PL. Segundo ele, Fernando Maia, tem uma ONG, o Banco do Nordeste tem um contrato de 600 milhões com uma ONG dentro do Banco do Nordeste, que essa ONG é ligada ao PT. E ele não aceita. E pediu ao presidente da República, mandou um áudio. Olha, isso é mentira dele. Bom, ele disse. Olha, qualquer cidadão que seja vítima de um ataque do Valdemar Costa Neto, o primeiro sinal que esse cidadão é reto, que é sério. Porque se pensa logo é que o Valdemar quis alguma coisa, porque o Valdemar é o rei da imoralidade, é o rei da corrupção. Ele foi o cara que patrocinou aquele célebre movimento dos anões do orçamento do país quando era deputado. Ele foi caçado, inclusive por isso. Caçado não, ele pediu para sair para não ser caçado, né? Mas segundo ele disse no vídeo, Fernando Maia, que ligou para o presidente do Banco do Nordeste, o Romildo Rolim, e ele confirmou que há mesmo esse contrato, está em licitação esse contrato com essa ONG de 600 milhões de reais, e ele não aceita. Essa ONG é ligada ao PT. Não, ele está, se está em licitação é uma coisa, ele próprio pode ter induzido. Mas 600 milhões é muito dinheiro, Fernando. Mas rapaz, não é questão, não. Se está em licitação não significa que existe esse contrato, cara. Mas ele não aceita, ele quer que rompa a licitação. Não, então, se fosse constatado que existe alguma irregularidade, eu acredito que sim. Agora, isso é a confirmação do que eu disse anteriormente. O Valdemar tem interesse dentro do Banco do Nordeste e que se faça uma outra licitação.